Olá, você acorda sentindo aquela pressão incômoda, um leve martelar na cabeça que insiste em te acompanhar ao longo do dia? Talvez você já se acostumou com isso, considerando que é apenas parte da sua rotina, algo que um café forte ou um analgésico rápido pode resolver. Eu entendo essa sensação. É fácil cair na armadilha de normalizar um desconforto que, na verdade, é um sinal importante do seu corpo. Muitas pessoas vivem com dores de cabeça frequentes e as encaram como algo inevitável, um fardo que precisam carregar, sem perceber que a chave para desvendá-las pode estar em algo muito mais fundamental e simples do que imaginam. Seu corpo, na verdade, está tentando te dizer algo, um recado sobre um desequilíbrio silencioso, mas crucial para seu bem-estar geral. E se eu te dissesse que a solução para esse martelar insistente pode começar muito antes do seu primeiro gole de café, ou mesmo antes do seu pé tocar o chão pela manhã? Muitas vezes a chave para desvendar esse mistério está em um hábito diário tão simples e, ironicamente, tão subestimado que quase ninguém associa a forma como você inicia a sua hidratação e nutrição ao despertar. É um momento crítico, um verdadeiro ponto de partida para o seu metabolismo e para a saúde do seu cérebro, que infelizmente é negligenciado pela maioria. Ao longo dos anos, percebi que essa pequena falha matinal é um dos maiores sabotadores do bem-estar cerebral e da sua energia diária, e vamos entender o porquê. Pense bem, você já parou para considerar o impacto que a primeira coisa que você consome pela manhã tem sobre a sua cabeça, sobre a sua clareza mental e até mesmo sobre o seu humor? A verdade é que o seu corpo desperta de um longo período de jejum e precisa de uma atenção muito específica para funcionar em sua plenitude. E se aquele copo d'água, muitas vezes esquecido ao lado da cama, fosse o primeiro e mais poderoso passo para acabar com suas dores de cabeça? Eu prometo que, ao final da nossa conversa, você não apenas entenderá por que a sua rotina matinal pode estar sabotando o bem-estar do seu cérebro, mas também como revertê-la com mudanças simples e eficazes que trarão um alívio duradouro e uma mente mais clara e vibrante. Muitos de vocês, ao acordar, a primeira coisa que fazem é buscar aquela xícara de café fumegante. É um ritual, não é? Aquele cheiro que invade a casa, o calor nas mãos, a promessa de um despertar instantâneo, um verdadeiro botão de ligar para o seu dia. Essa rotina se tornou tão arraigada que, para muitos, o dia simplesmente não começa de verdade sem o primeiro gole de café. É quase como se o cérebro precisasse daquele estímulo imediato para sair da inércia da noite, para afastar a sonolência e dar o pontapé inicial nas atividades. E sim, há uma razão pela qual esse hábito se popularizou tanto, e ela está diretamente ligada à nossa percepção de energia e foco. Essa crença de que o café é a chave para a energia matinal é profundamente enraizada em nossa cultura. A cafeína, afinal, é um estimulante conhecido e ela realmente nos dá uma sensação de alerta, de foco, de que estamos prontos para enfrentar o dia. Para muitos, é a única maneira de realmente se sentir acordado e produtivo após uma noite de sono. Mesmo que essa sensação de alerta seja, na verdade, uma resposta do corpo a um agente externo, e não necessariamente o que ele precisa para um funcionamento ótimo e equilibrado. A ideia de que o café desperta o cérebro é tão poderosa que ele se tornou o protagonista indiscutível de milhões de manhãs ao redor do mundo. Mas e se eu te dissesse que, embora o café tenha seu lugar, ele não é o que seu corpo realmente precisa como primeira coisa pela manhã, especialmente se você sofre com dores de cabeça frequentes? Muitas pessoas acreditam que a cafeína será o seu salvador matinal, o empurrão necessário para tirar a névoa mental e combater qualquer vestígio de cansaço. No entanto, o que o seu corpo anseia primeiro, antes de qualquer estimulante, é algo muito mais básico e fundamental. E a negligência desse simples, mas crucial passo pode ser o verdadeiro gatilho para aquele martelar persistente na sua cabeça, um sinal claro de que algo não está em harmonia. A verdade é que, após horas de sono, o seu corpo passou por um longo período sem ingestão de líquidos. Ele trabalhou intensamente, se reparou, mas também perdeu água através da respiração e da transpiração. Você acorda, portanto, em um estado de desidratação leve a moderada, mesmo que não sinta sede. Imagine seu cérebro com um jardim exuberante. Durante a noite ele foi regado, mas amanhã chega e o solo está mais seco do que você imagina. Antes de pensar em fertilizantes ou estimulantes, precisamos regar esse jardim, não é? Pois bem, o que acontece dentro do seu corpo, a nível celular e vascular,
É que essa desidratação matinal afeta diretamente o volume sanguíneo e a forma como o oxigênio e os nutrientes chegam ao seu cérebro, mas poucas pessoas sabem o que essa desidratação inicial realmente provoca em seu sistema nervoso. Pois bem, essa desidratação matinal, mesmo que leve, é como se tirasse alguns músicos importantes da sua orquestra interna. Imagine seu corpo como uma orquestra bem afinada, onde cada instrumento, cada órgão, cada célula precisa tocar em perfeito ritmo para a melodia da sua saúde. Quando falta água, o volume sanguíneo diminui, e isso significa que o sangue, que é o condutor vital de oxigênio e nutrientes, tem mais dificuldade em chegar a todas as partes, especialmente ao seu cérebro, que é um dos órgãos mais sedentos por esses recursos. O cérebro, que consome cerca de 20% do oxigênio do corpo, sente essa carência rapidamente. Essa redução no fluxo sanguíneo pode levar a uma resposta compensatória, onde os vasos sanguíneos tentam se ajustar. E é aí que começam os problemas que se manifestam como aquela dor de cabeça incômoda, um sinal de que a orquestra está desafinada e precisando de uma regência mais atenta. Quando o volume de sangue diminui por causa da desidratação, seu corpo entra em modo de conservação. Os vasos sanguíneos, especialmente os que irrigam o cérebro, podem se contrair para tentar manter a pressão arterial, um fenômeno conhecido como vasoconstrição. Essa contração é um mecanismo de defesa, mas acaba diminuindo ainda mais o espaço para o fluxo sanguíneo, o que pode privar as células cerebrais de oxigênio e nutrientes essenciais, gerando irritação e, consequentemente, dor. Além disso, a água é o veículo para os eletrólitos, minerais como sódio, potássio e magnésio, que são cruciais para a transmissão dos impulsos nervosos e para o funcionamento adequado de todas as suas células. Um desequilíbrio nesses eletrólitos, mesmo que sutil, pode desestabilizar a comunicação neuronal, fazendo com que seu cérebro trabalhe sob estresse e sinalize esse desconforto como dor. O seu cérebro, na verdade, está gritando por água e por um reequilíbrio interno. Pense no seu cérebro novamente como aquele jardim exuberante que mencionei. Cada célula cerebral é uma planta que precisa de água não apenas para se manter viçosa, mas para realizar suas funções vitais e, crucialmente, para eliminar os resíduos. A água atua como um solvente universal em seu corpo, ajudando a transportar nutrientes para dentro das células e a remover os subprodutos metabólicos tóxicos para fora. Sem uma hidratação adequada, esses resíduos podem se acumular, transformando seu jardim cerebral em um solo árido e improdutivo, onde as plantas ficam estressadas e os caminhos ficam obstruídos. É como se o sistema de drenagem estivesse comprometido e o lixo começasse a se acumular, irritando as raízes e causando um mal-estar generalizado que no cérebro se manifesta como aquela dor pulsante. Entender essa dinâmica é o primeiro passo para cultivar um jardim cerebral saudável e sem dores. A água também desempenha um papel fundamental na manutenção da pressão intracraniana e no volume do líquido cefalorraquidiano, que envolve e protege seu cérebro. Uma alteração nesse equilíbrio hídrico pode fazer com que o cérebro encolha ligeiramente ou que os vasos sanguíneos se dilatem para compensar, esticando as membranas sensíveis à dor que o envolvem, as meninges. É por isso que dores de cabeça causadas por desidratação são frequentemente descritas como uma sensação de aperto ou pressão. Em essência, a falta de água não é apenas uma questão de sede, é uma cascata de eventos fisiológicos que afeta a circulação, a química nervosa, a limpeza celular e a própria estrutura que protege seu cérebro. Mas o que muitos não percebem é que a simples reposição de água de forma estratégica é apenas o começo para reequilibrar todo esse sistema complexo e evitar que seu corpo continue a enviar esses sinais de alarme. Muitos de vocês que sofrem com aquela dor de cabeça matinal, aquela sensação de peso ou pressão que parece acompanhar o seu dia, encontrarão um alívio significativo ao adotar a hidratação estratégica que estamos discutindo. Essa abordagem é particularmente benéfica para aqueles que experimentam dores de cabeça tensionais que são frequentemente desencadeadas ou exacerbadas por um estado de desidratação leve. Se você se sente com a mente nebulosa, irritado ou com uma fadiga inexplicável logo ao acordar, esses são sinais precoces e muito comuns de que seu corpo está pedindo água. O seu cérebro, como já conversamos, é o órgão mais vulnerável a essa falta de líquido, e ele expressa esse desconforto através da dor.
Mesmo uma perda de apenas 1 a 2% do seu peso corporal em fluidos já pode comprometer suas funções cognitivas, sua energia e seu humor, e é exatamente isso que acontece durante a noite. No entanto, é crucial entender que, embora a hidratação seja um pilar fundamental para a feita saúde, ela não é uma panaceia para todas as dores de cabeça. E há situações onde a cautela é fundamental. Pessoas com condições médicas específicas, como insuficiência renal, insuficiência cardíaca congestiva ou certas doenças endócrinas, precisam ter sua ingestão de líquidos estritamente monitorada por um médico. Para esses indivíduos, aumentar o consumo de água sem orientação pode ser prejudicial. Além disso, se suas dores de cabeça são súbitas, extremamente severas, vêm acompanhadas de febre, rigidez no pescoço, alterações visuais, fraqueza, dormência, dificuldade na fala ou qualquer outro sintoma neurológico incomum, você deve procurar atendimento médico imediatamente. Esses sinais podem indicar condições mais sérias que exigem um diagnóstico e tratamento específicos e não devem ser atribuídos apenas à desidratação. Sua saúde é uma prioridade e o discernimento é a chave. A ciência por trás disso é clara. Estudos têm consistentemente demonstrado a correlação entre a hidratação adequada e a redução na frequência e intensidade de dores de cabeça. Em um estudo, por exemplo, pacientes que aumentaram a ingestão de água relataram uma diminuição significativa na duração e severidade das suas cefaleias. O que observamos na prática clínica é que, para muitos, a simples mudança de hábito de beber um copo grande de água pura logo ao acordar, antes mesmo do café, pode ser transformadora. É como dar o combustível certo para o seu motor antes de exigir que ele funcione em alta rotação. Essa água matinal não só reidrata o cérebro e otimiza o fluxo sanguíneo, mas também ajuda a reequilibrar os eletrólitos, preparando todo o seu sistema para o dia. Mas a pergunta que surge é: como podemos tornar essa hidratação matinal ainda mais eficaz e adaptada às necessidades individuais do seu corpo? A ciência que acabamos de explorar nos mostra claramente o poder da água, mas a grande questão agora é: como podemos aplicar esse conhecimento de forma prática e eficaz em nossa rotina diária? Não basta apenas beber água, o como e o quando fazem toda a diferença para o seu corpo, especialmente para o seu cérebro. Muitas pessoas acreditam que qualquer ingestão de água, a qualquer momento, é suficiente para a saúde, mas a verdade é que, assim como um jardim precisa ser regado de forma consistente e com a quantidade certa, seu corpo exige uma hidratação estratégica para funcionar em sua plenitude. O objetivo não é apenas saciar a sede, mas otimizar cada processo fisiológico, desde a circulação até a transmissão nervosa. É como afinar uma orquestra. Cada instrumento precisa ser ajustado no tempo certo para que a melodia seja perfeita. Mas como podemos transformar essa simples ação em um verdadeiro ritual de cura para o seu cérebro e corpo? O primeiro e mais crucial passo é estabelecer a regra de ouro da manhã. Beba água antes de qualquer outra coisa. Ao acordar, antes mesmo de pensar no seu café ou em qualquer alimento, pegue um copo grande de água pura, preferencialmente em temperatura ambiente, e beba-o lentamente. Pense nisso como a primeira e mais importante orquestração do seu dia. Seu corpo passou por um jejum hídrico de várias horas. E essa água inicial é um reabastecimento vital, preparando seu sistema digestivo e circulatório. É como ligar o motor do seu carro e deixá-lo aquecer um pouco antes de sair em alta velocidade. Essa hidratação imediata ajuda a reidratar as células, otimizar o fluxo sanguíneo para o cérebro e limpar o sistema antes que você introduza qualquer estimulante. E se eu te dissesse que você pode potencializar ainda mais essa água, transformando-a em um soro revitalizante, para elevar ainda mais a qualidade da sua hidratação matinal e garantir um equilíbrio eletrolítico ideal, você pode adicionar um toque simples à sua água. Pense na água não apenas como um líquido, mas como um veículo para minerais essenciais. Uma pequena pitada de sal marinho não refinado, ou sal rosa do Himalaia, ou o suco de meio limão fresco pode fazer uma diferença notável. O sal marinho, em pequena quantidade, fornece eletrólitos como sódio, magnésio e potássio, que são cruciais para a função nervosa, muscular
e para você a manutenção do volume sanguíneo. O limão, por sua vez, além de um toque de vitamina C, ajuda na digestão e na alcalinização do corpo. Para quem tem pressão alta, a cautela é sempre bem-vinda, mas essa pequena quantidade de sal, em geral, é benéfica. Contudo, é sempre prudente conversar com seu médico se houver preocupações específicas. Mas a hidratação é apenas o primeiro pilar. O que você come logo depois pode ser igualmente decisivo para a sua energia e para afastar as dores de cabeça. Após reidratar seu corpo com essa água estratégica, o próximo passo é aguardar cerca de 15 a 30 minutos antes de consumir seu café ou a sua primeira refeição. Este intervalo permite que seu corpo absorva e utilize a água de forma eficaz. E se você ama café, considere tomá-lo depois de ter ingerido algo sólido, como uma fruta, um ovo ou um abacate. Beber café com o estômago vazio pode estimular excessivamente a produção de ácido gástrico, o que é um convite para o desconforto e, para alguns, até para a dor de cabeça, especialmente se você tem sensibilidade estomacal ou gastrite. Ao comer primeiro, você amortece o impacto da cafeína e nutre seu corpo com energia estável, em vez de um pico abrupto seguido de uma queda. Essa sequência, simples como parece, cria um ritmo matinal que não apenas previne dores de cabeça, mas otimiza toda a sua performance diária. Finalmente, a hidratação não é um evento único matinal, mas um compromisso contínuo ao longo do dia. Leve uma garrafa de água com você e tome pequenos goles regularmente, em vez de grandes volumes de uma vez só. Pense no seu corpo como uma máquina bem lubrificada que precisa de um fluxo constante de óleo para funcionar sem atritos. Não espere sentir sede, pois a sede já é um sinal de que a desidratação começou. Ao integrar essa hidratação consciente e a alimentação equilibrada em seu ritmo diário, começando com água, esperando um pouco, comendo e só então o café, você está construindo uma base sólida para a sua saúde. Ao sincronizar sua hidratação e nutrição com o ritmo natural do seu corpo, você não está apenas tratando um sintoma, mas construindo uma base sólida para a sua saúde e bem-estar duradouros. A hidratação estratégica que discutimos é sem dúvida um pilar fundamental para a sua saúde e para o bem-estar do seu cérebro. Mas o corpo humano é uma orquestra complexa e a melodia da saúde perfeita depende de cada instrumento estar em harmonia. Pense na água como um maestro que inicia a sinfonia, mas para uma performance impecável, precisamos de todos os músicos afinados: o descanso, a luz solar, o movimento, uma nutrição consciente e o equilíbrio emocional. A verdade é que muitas pessoas focam em apenas um aspecto da saúde, esperando que ele resolva todos os seus problemas, mas o bem-estar duradouro é construído sobre uma base integrada de hábitos que se apoiam mutuamente. É como cuidar de um jardim. Não basta apenas regar, é preciso adubar, podar, dar luz e proteger das pragas para que ele floresça em sua plenitude. Muitos de nós encaramos o sono como uma pausa necessária, um desligar do corpo até o próximo dia e não como um pilar ativo da nossa saúde. Mas e se eu te dissesse que, durante o sono, seu cérebro está, na verdade, trabalhando intensamente em processos vitais de reparo e limpeza? É como se uma equipe de manutenção entrasse em ação para organizar a casa, descartar o lixo e consolidar as memórias. A privação de sono não só afeta sua energia e humor, mas também compromete o sistema linfático, responsável por eliminar toxinas cerebrais que se acumulam ao longo do dia e que podem, sim, contribuir para dores de cabeça e névoa mental. Priorizar um sono de qualidade em quantidade adequada é dar ao seu cérebro a chance de se restaurar completamente, preparando-o para um novo dia com clareza e vitalidade. Mas poucos percebem que a qualidade do seu sono é tão vital quanto a água que você bebe e muitas vezes está intrinsecamente ligada à sua energia matinal. E o sol? A luz do sol, para muitos é apenas uma fonte de vitamina D ou algo a ser evitado por medo de queimaduras. Mas a verdade é que a luz solar, especialmente pela manhã, é um dos mais poderosos reguladores do seu ritmo circadiano, o relógio interno que dita quando você se sente alerta e quando precisa descansar. A exposição à luz natural logo cedo ajuda a suprimir a melatonina, o hormônio do sono, e a aumentar a produção de serotonina que melhora o humor e a cognição, preparando você para um dia mais produtivo e menos propenso a dores de cabeça tensionais. É como dar o comando de iniciar ao seu corpo de forma natural, alinhando seus sistemas biológicos com o ciclo dia-noite.
Sem essa sincronização, seu corpo pode ficar desorientado, contribuindo para a fadiga, irritabilidade e até mesmo para aquele martelar persistente na cabeça. A luz do sol não apenas nos nutre com vitamina D, ela é uma maestrina silenciosa que orquestra o ritmo do seu corpo, mas muitos ainda vivem na sombra dessa verdade. O movimento é outra peça crucial desse quebra-cabeça. Muitas vezes associamos o exercício apenas à perda de peso ou à construção muscular, mas seu impacto vai muito além. O movimento regular, mesmo que moderado, é fundamental para a saúde cerebral. Ele melhora a circulação sanguínea, garantindo que mais oxigênio e nutrientes cheguem ao seu cérebro, e estimula a liberação de endorfinas, que são analgésicos naturais do corpo, e de fatores neurotróficos que promovem o crescimento e a saúde dos neurônios. É como um rio que precisa fluir para se manter limpo e vibrante. Um corpo parado é como um rio estagnado. O movimento também ajuda a aliviar a tensão muscular, frequentemente associada às dores de cabeça tensionais, e a reduzir o estresse. E se eu te dissesse que o movimento, mesmo que leve, é uma das chaves mais poderosas para arejar seu cérebro e aliviar tensões que nem percebemos? Quando falamos de nutrição, não estamos nos referindo apenas a contar calorias ou seguir dietas da moda. Estamos falando de nutrição funcional, de dar ao seu corpo os blocos construtores e a energia de que ele realmente precisa para funcionar em seu ápice. O que você come tem um impacto direto na inflamação, no equilíbrio do açúcar no sangue e na saúde do seu intestino, que é intimamente ligado ao seu cérebro através do eixo intestino-cérebro. Alimentos processados e ricos em açúcar podem causar picos e quedas de energia, levando a fadiga, irritabilidade e, sim, dores de cabeça. Optar por alimentos integrais ricos em nutrientes como vegetais, frutas, proteínas magras e gorduras saudáveis é como fornecer combustível premium para um motor de alta performance. Se você tem condições como diabetes ou síndrome do intestino irritável, a orientação de um nutricionista ou médico é indispensável para personalizar sua dieta e garantir que ela seja um pilar de saúde, não uma fonte de desconforto. O que você coloca no seu prato não é apenas alimento, é informação para cada célula do seu corpo, e essa informação molda diretamente a clareza da sua mente e a leveza do seu espírito. Finalmente, não podemos subestimar o poder do equilíbrio emocional e da gestão do estresse. Vivemos em um mundo acelerado e o estresse crônico se tornou uma epidemia silenciosa. Mas o estresse não é apenas um estado mental, ele tem consequências fisiológicas profundas. Ele aumenta a produção de cortisol, um hormônio que, em excesso, pode desregular o corpo inteiro, contribuindo para inflamações, tensão muscular e, adivinhe, dores de cabeça. Aprender a gerenciar suas emoções, seja através da meditação, da respiração consciente, de hobbies ou de conexões sociais significativas, é como dar um termostato ao seu sistema nervoso, ajudando-o a regular a temperatura interna. É essencial reconhecer que seu bem-estar emocional é tão importante quanto sua hidratação ou sua alimentação. A verdade é que o seu estado emocional não é separado da sua saúde física. Ele é um dos pilares mais fortes, e aprender a gerenciá-lo pode ser o maior presente que você dá ao seu cérebro. Portanto, veja sua saúde não como uma série de problemas isolados, mas como um sistema interconectado. A água matinal é um começo poderoso, um despertar essencial para seu corpo, mas ela é ainda mais eficaz quando combinada com um sono reparador. A luz revigorante do sol, o movimento que libera tensões, uma nutrição que nutre de verdade e a serenidade de uma mente equilibrada. Ao integrar esses elementos em sua vida diária, você não está apenas prevenindo dores de cabeça, você está cultivando uma vida de maior energia, clareza mental e bem-estar duradouro. Pequenas mudanças consistentes, aplicadas com consciência e carinho, têm o poder de transformar radicalmente a sua saúde e a sua qualidade de vida. Você tem o poder de ser o maestro da sua própria orquestra, criando uma sinfonia de saúde e vitalidade. Chegamos ao fim de uma jornada de descobertas importantes sobre o seu corpo e especialmente sobre o seu cérebro. Ao longo da nossa conversa, desvendamos três verdades cruciais. Primeiro, que a maneira como você inicia sua hidratação pela manhã é um dos pilares mais subestimados para a sua saúde e para a prevenção de dores de cabeça. Abandonamos a ideia de que o café é o primeiro ligar do dia e abraçamos a água como o verdadeiro maestro que prepara sua orquestra interna. Essa simples mudança de beber água antes de qualquer outra coisa é um ato de carinho e inteligência para o seu corpo,
repondo o que foi perdido durante a noite e otimizando cada função vital. Em segundo lugar, mergulhamos na ciência por trás das dores de cabeça induzidas pela desidratação, entendendo que elas não são um capricho do seu corpo, mas um sinal claro de que algo não está em harmonia. Vimos como a falta de água afeta o volume sanguíneo, a entrega de oxigênio e nutrientes ao seu cérebro e o delicado equilíbrio eletrolítico. Seu cérebro, como aquele jardim que precisa de rega constante, reage a essa privação com tensão e dor, um chamado urgente por atenção. Compreender esse mecanismo não é apenas adquirir conhecimento, é ganhar o poder de interpretar as mensagens do seu corpo e responder a elas de forma eficaz e amorosa. E por último, mas não menos importante, reforçamos que a hidratação é apenas uma peça fundamental, sim, de um quebra-cabeça maior que é a sua saúde integral. Percebemos que o bem-estar duradouro é uma sinfonia harmoniosa de sono reparador, a luz vital do sol, o movimento que libera tensões, uma nutrição funcional que fornece combustível premium e um equilíbrio emocional que acalma a mente. Cada um desses elementos se entrelaça, apoiando e potencializando os outros. Não se trata de buscar uma única cura milagrosa, mas de construir um estilo de vida consciente onde cada hábito contribui para a sua vitalidade. A mensagem final que quero deixar com você é de esperança e empoderamento. Você tem o poder de transformar a sua saúde não através de medidas drásticas, mas por meio de pequenas escolhas diárias e conscientes. As dores de cabeça, a fadiga e a névoa mental não precisam ser parte inevitável da sua vida. Ao abraçar a responsabilidade por seus hábitos e aplicar o conhecimento que compartilhamos hoje, você está investindo em um futuro com mais clareza, energia e bem-estar. Qual hábito você vai repensar depois do nosso encontro de hoje? Qual pequena mudança você está pronto para iniciar para orquestrar uma nova sinfonia de saúde em sua vida?